E aí, pessoal? Bora trabalhar? Bora se reunir, aprender? Porque aqui é assim, né? Vocês sabem que a gente só se reúne para aprender coisas novas e com o objetivo sempre de um ajudar o outro. Cadê vocês, meus queridos? Que chuvinha sacana, né, meus amores? Ninguém merece. Oi, Fê. Esperando aqui a galera entrar. Vamos chamar o pessoal, mandar o aviãozinho. Quem entrar, coloca o coração. Quero todo mundo aqui hoje, aprendendo com a Fê. Como é que faz? Posso colocar no digital para crescer, para ter engajamento, para ter a melhor linguagem. Oi, Aline! Oi, mamãe! Olha, minha mãe sempre me prestigiando, sempre me apoiando em tudo que eu faço. Assim que é legal, né? Por isso que nos tornamos boas mães, porque nós temos boas referências. Ou também fazemos diferente, né? Vamos lá. Só gente boa aqui. Vamos chegando. Hoje tive que aderir ao filtro, vou contar pra vocês, porque tem dias que só Deus na causa. A cara da gente não tem jeito. Oi, Ingrid. Oi, Lilian. Que amor. A Fê já tá aqui, só esperando pra entrar, viu, gente? Vamos lá, então. Oba! E aí, Ah, tudo bom? eu também preciso de um filtro, só um pouquinho. Tá, coloca aí, coloca aí. Tu Vamos sabe que eu ver. até tentei, mas estava complicada a situação aqui. Eu falei, gente, não vai dar, não teve nem maquiagem que salvou hoje. Ah, não, às vezes a gente Complicadíssimo. precisa, né? Vamos ver. Ah, acho que aqui tá bom, já deu uma melhorada. Mas tu tá linda, tu tá com uma pele boa. Ontem eu fui dormir às 4:30 da manhã, então assim, ó, não tenho condições. Trabalhando, viu, gente? Não tem como fazer festa, não tem como fazer nada, né, Fê? É isso aí. Vamos se adaptar, né, ao que temos agora. É, claro. Deixa eu desligar aqui o nosso som para a gente começar a nossa conversa. Primeiro, eu quero te agradecer muito. Super topou, né? Quando eu falei contigo para a gente conversar aqui. Ah, esqueci da minha tiara, ela salva também. Calma aí. Deu. Abaixa um pouquinho aí, deixa eu ver a tua tiara. Ai, que linda! Aí, Aham, bah, ficou bom? muito bom. Não, assessor de imprensa tem que ser discreto, mas assim, eu não me encaixo muito nesse perfil. Tá linda? Ah, obrigada, amor. Tu tá sempre linda também. A Fê é uma pessoa muito querida, muito acessível. Eu acho que não é à toa que ela trabalha com empreendedores, pessoas assim que realmente precisam de ajuda, que é uma das nossas conversas que a gente teve semana retrasada. Eu acho que tu que pegou essa palavra quando tu me falou, tu nem sabe disso, né? A gente tem Nem essa sei. responsabilidade, a gente fala as coisas e depois não sabe o que falou, né? Tu disse assim, ajudar as pessoas, Ju, é o que transforma, é o que é dá aquele impulso para a gente continuar, ver aquele retorno, ter o envolvimento. Olha aí a Janaína, quanto tempo, que linda! Foi cliente da Fernanda e minha também, É verdade. né? Com a Rosa Pink. Então, eu quero que tu fale. Primeiro eu vou apresentar a Fê.
A Fê é formada em marketing, né? Atua aí há 7 anos já com marketing. Trabalhou muito em agência, né? Atendendo diretamente as empresas e agora, no último ano, como mentora desse posicionamento digital, que é o método Posiciona 21 Dias, que é o que tu criou com exclusividade, né? Tem o método Posiciona, né? Que é uma imersão, é um tempo maior de curso, né? Ele pode demorar até 4 meses. Antes da pandemia, ele era, na verdade, 1 mês e 1 semana, 2 vezes por semana, presencial. Agora, depois da pandemia, ele é mais extenso. Mas a gente também tem essa que tu falou de 21 dias, que é a jornada do Aham. posicionamento digital, que é mais rapidinho, assim, para o pessoal aprender através de desafios do WhatsApp. Mas é uma forma já de começar, né? Para colocar o pezinho ali, entender um pouco mais e depois se aprofundar. Isso aí, é para começar a entender sobre posicionamento digital, já que às vezes a gente não consegue chamar a pessoa diretamente para o curso de imersão, a gente começa a trazer alguns pequenos conhecimentos, porque a gente sabe que é muito profundo, né, Ju? É muita informação, é muita coisa, a gente precisa estruturar aos pouquinhos. A gente que trabalha diretamente com os empreendedores, a gente vai captando muitas experiências, né? E a partir dessas experiências vai formulando, apesar que não existe a fórmula certa para, né, se entregar e dizer que vai dar certo, mas o empreendedor, de acordo com o negócio, tu vai conseguindo personalizar o que seria ideal, vamos dizer assim, né, para aquele negócio, como é a forma que tu desenvolveu para oferecer esse teu serviço, que fosse adaptável a todos os negócios. Foi assim, Ju, durante os 6 anos de agência, eu via que o empreendedor precisava conhecer mais sobre o seu próprio negócio, tá? Ele sabe vender, ele sabe muitas vezes a técnica, ele sabe sobre o produto dele, mas ele não sabia colocar isso para fora. Quantas pessoas a gente conhece que são ótimos profissionais, mas que a gente entra no digital e não consegue perceber esse posicionamento. E aquilo começou a me incomodar, sabe? Eu comecei a ver tanta gente boa que não estava ali. E aí, o que que eu fiz? Com o conhecimento da agência, tinha algumas coisas que a gente já aplicava nos clientes. No entanto, quando a gente só entregava para o cliente os cards ou os materiais, era como se o cliente não precisasse se preocupar com aquilo, então ele acabava só terceirizando e não se envolvendo. E isso eu comecei a achar negativo. Eu comecei a achar que Claro. o empreendedor precisava sim entender mais sobre quem era a sua persona, o seu cliente, entender mais sobre o seu conteúdo, entender sim que ele é uma marca, então muita gente, os autônomos, profissionais liberais, não aprendem na faculdade a se vender, vender sua imagem, né? E aí eu comecei a juntar e o método Posiciona, eu falo que ele é um quebra-cabeça, que foi quando eu consegui montar esses pilares, tanto pessoal como de marca, porque nós somos empresa, mas antes disso somos pessoas. E como pessoas, nós temos dificuldades, né? De vender, daqui a pouco de querer agradar todo mundo e não conseguir fazer um vídeo, não conseguir ter medo da crítica, medo da exposição. Então, no método Posiciona, a gente trabalha tudo isso, toda a parte pessoal primeiro e depois a parte da marca. Qual é o ponto que tu sente mais do empreendedor, assim, de dificuldade? Seria de exposição, que é esse momento que está deixando muitas pessoas aflitas, vou correr contra, né, o tempo aí, porque tem muitas empresas se expondo, falando, contando, né? E eu aqui, eu tenho vergonha, não quero falar, né? Com certeza. Seria um dos pontos? Com certeza. Um dos pontos principais, assim, que impedem do posicionamento é esse. Como é que eu vou me expor? E se eu falar alguma coisa errada, o que que eu vou fazer live? O que que eu vou fazer stories? O que que eu vou falar? Ou o que que eu vou escrever na legenda? Eu não sei o que escrever, eu não sei o que postar. Tudo isso passa, sabe, na mente do empreendedor. Medo de críticas. Quem tiver lá no meu Instagram e me enxergar, o que que ele vai pensar? Esse tipo de coisa, assim, né? Que é bem comum e isso tudo é trabalhado. Mas tem algo bem importante também no Posiciona que a gente fala, que é a questão da venda em si. Porque muitas vezes o profissional ele não está pronto para vender. O dentista, por exemplo, ele está pronto para atender. Ele foi ensinado
para Claro. melhor técnica, né? Melhores produtos, melhores equipamentos, mas ele não foi preparado para vender. Ele não foi preparado para se enxergar como marca e se posicionar como marca. E isso atrapalha muito. Até a pessoa entender isso, ela perdeu muitos anos ali de profissão sem se posicionar de uma maneira legal. E tu acredita que terceirizar, então, não seria a melhor escolha, assim? A pessoa tem que aderir bem ao processo, vamos dizer assim, né? O próprio profissional, se é um dentista, ele estar dentro ali de todos, não só preparado para se expor e ter o resultado de venda, mas entender todos os processos do marketing digital, dos Assim, ó, processos Ju, digitais, como é que tu entende? às vezes não é possível, né? Porque um profissional como um Claro. dentista que atende a agenda o dia todo, ele vai ter realmente pouco tempo para se dedicar para isso. Mas o que eu indico é ao menos aprender e entender esse posicionamento, entender quem é seu cliente, qual é seu nicho, não querer vender para todo mundo, querer se especializar em alguma parte para chamar mais a atenção das pessoas, entender como funciona tudo isso para que o momento que ele tenha que pedir para alguém fazer um card, uma legenda, ou até mesmo fazer um trabalho de assessoria de imprensa, ele saiba responder as Uhum. perguntas, ele saiba quem é realmente seu público, onde ele quer chegar, Perfeito. né? Bem definido, porque isso que vai gerar para ele um sucesso. Eu não sou contra agência, eu não sou contra ter parceiros, pessoas que ajudem nisso. Eu só acredito que stories, o dia a dia, lives, coisas que a pessoa precisa aparecer também. Não é só logo, pessoas se conectam com pessoas e não com logo, né? Não com fachada de Perfeito. empresa. Então a gente precisa ter essa relação também. E também a questão da linguagem também, né? Que fica, a gente sempre fala quando eu converso com os clientes, eu digo assim, a comunicação ela tem que fazer o círculo perfeito, né? Porque a mesma mensagem que tu vai encontrar no online, tu tem que encontrar no offline. E o empreendedor, quando ele está dentro dessa questão, entende como funciona, ele não precisa exatamente fazer, né? Entrar no fazer. Mas se ele entende que essa linguagem, quando ele vai falar, vai se expressar, vai entrar numa reunião e fazer uma estratégia junto com a agência, ele tem que saber, ó, tá fechando aqui esse ponto, com esse ponto aqui, né? Eu acho que está muito dentro dessa estratégia, né? Exatamente, porque senão acontece o seguinte, eu vou lá na tua empresa, enxergo não só questões de identidade, mas como tu falou de linguagem, né? Eu sou atendida de uma maneira Uhum. bem informal, bem legal, cool, e aí daqui a pouco eu entro nas tuas redes sociais, ela é séria, ela não tem nada do que eu vi no Uhum. presencial, e aí aquilo conflita, né? Não vai gerar, como tu falou, um ciclo perfeito, e alguma coisa no nosso inconsciente vai dizer que aquela marca não tá legal. Alguma coisa vai dizer que não fechou e lá no fundo, no fundo, a gente não vai ter confiança, credibilidade nessa marca. Alguma coisa não vai fechar. Isso para mim é a E além da, importância da comunicação. e além da marca, tem sempre um porta-voz, tem sempre alguém que é a essência daquela marca. Mesmo que troque de agência, de terceirizados, né? A Uhum. gente tem que manter aquela essência, tem que entender. E quem é que vai pedir isso, traduzir, falar, ó, é assim que tem que caminhar, porque você não vai recomeçar do zero sempre. Chegar com uma nova proposta de cores, com uma nova proposta de fontes, Imagina. né? De linguagem, não, eu acho que entra muito nessa questão, né? Tu orienta bastante isso no método Posiciona também. Sim, a gente tem uma aula que a gente fala só sobre a questão de identidade e design também, onde a gente fala dessa importância, né, de definir a paleta de cores, definir estilos de foto, fontes. A gente só fala também que um feed com identidade organizado, ele é diferente de um feed engessado, né? Isso é uma coisa que a gente traz É, muito porque um feed engessado muitas vezes não vende, né? Então a gente tem que entender também as necessidades e utilizar sim a nossa identidade. Isso é fundamental para que o público entenda que quando surgir um post nosso lá no feed, ele vai reconhecer que é nosso, né? exatamente. E quando vê a pessoa falando, né, em outro espaço, fazer aquela conexão que nós tínhamos falado antes.
aquela pessoa é daquele lugar, é daquela marca, porque está tudo alinhado. E a marca não necessariamente precisa também ter muitas informações, porque muitas empresas, né, chegam até nós para desenvolver a sua logomarca traduzindo a sua essência, lá no iniciozinho, né? Sim, sim. E aí não precisa de tantos elementos, não precisa de tantas cores também, né, para traduzir. Precisa fazer a marca, né, Fê? Exatamente. As pessoas às vezes querem colocar muita coisa, né, Ju? Muitos elementos, assim, até em desenhos, né? Ah, se eu vendo sorvete, obrigatoriamente tem que ter um sorvete. E aí as pessoas começam a Exato. viajar nesse sentido e fica informação demais. Assim como no início do Instagram, lembra que as empresas queriam colocar no rodapé ali endereço, telefone, tudo, a logo, Sim, né? Hoje em dia a gente sabe que Instagram, quanto mais clean, melhor, né? E é foto real, vida sim. real. Claro que pode ter uma arte, uma bordinha, mas nada daquele rodapé carregado. Então, isso mudou também, né? Essa concepção das Muitas redes mudanças. sociais, né? Muda, a cada dia muda. Cada curso que eu dou, eu tenho que atualizar a apostila, porque muitas Uhum. coisas já foram atualizadas, né? Eu queria entrar numa questão assim que nós duas temos isso em comum, assim como com outras pessoas da nossa área, que nós passamos por esse processo também. Vocês acham que que vocês nos contratam e a gente não passou por esse processo? Passamos pelo processo da marca, da linguagem, né? De Sim. tudo mais das questões de exposição. Inclusive, eu trabalhei para a Fê como assessora de imprensa, ela saiu na imprensa, teve todo esse cuidado, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco aqui para o pessoal que está te prestigiando, que talvez nem conheça a tua história. Tu também é uma empreendedora, tu também passou por uma experiência, e eu queria que tu me contasse um pouco mais, porque a gente mais ouve os clientes, né? A gente não chega muito para contar nessa história, Sim. mas eu queria que tu contasse a tua história como empreendedora, assim, essa tua experiência, como é que foi a tua caminhada. Olha, Ju, começou muito cedo, na verdade, né? Começou quando eu ainda cursava fisioterapia, né? E eu acabei abrindo uma clínica porque eu era massoterapeuta. Então, eu abri uma clínica de pós-operatório, drenagem, assim. Só que eu tinha 19 Uhum. anos. E aí, eu te digo que eu empreendo desde sempre, porque antes disso eu só tive um Uhum. trabalho que foi atendente de uma farmácia de manipulação, que eu fiquei 2 anos, né? E ali eu me apaixonei pelo empreendedorismo, porque a dona da farmácia era uma pessoa muito empreendedora. Eu acho que ali eu fui picada pelo bichinho do empreendedorismo, Sim. né? Aham. E eu falo para ela até hoje, assim, que foi ela que me inspirou, porque realmente a história dela é linda e ela levava muito bem gestão de equipe, vendas e tal, e eu me apaixonei. Então, ali eu já cursava fisioterapia, né? E ali ela me chamou para ser propagandista médica, então visitar os médicos e vender a ideia da manipulação, o que era uma coisa super desafiadora porque os médicos só queriam Nossa! laboratório, né? E ela só me Aham. convidou porque eu tinha farmacologia na faculdade, eu fazia fisioterapia, eu era da área da saúde, então ela achou que eu era apta para fazer isso porque eu tinha essa pegada comercial, sempre tive, sempre gostei de vender. E aí foi ali que eu piquei, que o bichinho picou e eu falei, ai, agora empreender é maravilhoso. E aí trabalhei primeiro em outro local como massoterapeuta, mas só assim, freela, né? Freelancer, não tive mais carteira assinada. E depois passei a ter meus próprios clientes. Aluguei uma sala, minha mãe me ajudou, comprou os aparelhos lá de estética para começar. E aí eu comecei. Que Daí, legal. quando eu vi, eu já tinha equipe. Quando eu vi, eu já tinha criado o logo da clínica. Quando eu vi, eu já tinha feito tudo isso e empreendi. Quando a minha segunda filha nasceu, quando a minha primeira filha nasceu, a Nicole, eu decidi vender estética pelo número de horas que eu ficava lá dentro. Então, eu ficava muito, tinha muita massagem, tinha uma equipe em Porto Alegre, uma equipe em Canoas, aquilo me cansou. Então, aos 23 anos, 24 anos, eu Nossa! vendi a estética. E E aí, ela não tem botox. Não tem. mas eu tenho 35, vou fazer 36. Mas o E filtro eu tenho 34, então estamos aí, né, amiga? Olha a nossa jornada O filtro tá me empreendedora. ajudando nesse momento, tá? Vamos ser bem sinceros aqui. Mas aí, Ju, o que aconteceu? Eu decidi, então, vender estética para curtir a Nicole, que a Nicole ela era pequenininha, recém-nascida,
E eu falei, vou ficar com ela até ela fazer uns 4 anos, vou aproveitar. E aí eu aproveitei mesmo, não fiquei mais trabalhando com isso. Depois que eu fiquei meio perdida, assim, eu volto para fisioterapia, não volto, enfim. Fui conversar com meu irmão que mora em São Paulo. Meu irmão falou, Fê, tu já notou que tudo que tu fez tem marketing envolvido? Tu faz logo, tu fez o site da farmácia sem saber. Eu nem sabia nada de programação, na época era o HTML. E eu fui pesquisar e fiz um site, fiz logo, eu fazia todas essas coisas assim, mais comerciais, mais venda, marketing e tal. Eu falei, pior, verdade, né? E ele vai pesquisar, de repente tu estuda isso e gosta. E dito e feito, voltei, comecei a estudar e amei. E abri o meu primeiro escritório, que era na minha casa. Só um parênteses, tu não notou que... Desculpa, tu não notou que tu tinha esse tino, assim, pra marketing? Tiveram que te contar isso. Me contaram. Eu não tá bom. Fazia tão parte de mim. Mas que bárbaro. Fazia tão parte que eu achava que era sei lá, uma habilidade, digamos assim. Mas eu não imaginava trabalhar com isso, sabe? E aí... Interessante. Aí, quando eu descobri isso, eu fui estudar e aí eu não parei mais, né? Aí, curso, a própria faculdade, me apaixonei. Já no primeiro trabalho que a gente teve que fazer de conclusão, eu tive que fazer uma campanha para vender a EcoSport no Rio Grande do Sul, lançamento. E aí eu enlouqueci, daí eu vi que eu estava no lugar certo, sabe? Assim, Que legal. de faculdade mesmo. E aí eu amei, e aí eu fiz o meu primeiro escritório na minha casa. E aí a história é bem legal, né, Ju? Porque no primeiro ano eu não tinha nenhum cliente e eu fui visitar um cliente e falei, olha, era uma escola de inglês e eu falei para ele, cuido da tua rede social, posto para ti, te ajudo a vender, mas eu preciso que tu me pague um valor fixo aí por um ano. E aí ele aceitou e uma outra pessoa, uma fono, que é minha amiga até hoje, que eu fui fazer o teste da orelhinha da Manu, que era a minha segunda filha que tinha nascido. Eu falei para ela, eu cuido da tua rede social, eu posto para ti, faço tudo e tu me paga um valor por mês. Só que eu não sabia fazer arte, eu sabia fazer estratégia, essas coisas assim. Eu peguei o dinheiro dos 2 clientes e paguei uma pessoa para trabalhar comigo. Então, no meu primeiro ano, eu só peguei o dinheiro daqui e coloquei aqui. E só que foi assim que eu consegui os clientes, porque daí começou a vir mais clientes. Empreendedoríssima, muito potencial. Eu não tinha dinheiro, mas esses 2 pagavam a pessoa que fazia as artes para mim. E aí começou a crescer, começou a ter mais clientes, a gente passou para uma sala maior. Depois, em um cliente específico, eu acabei conhecendo a Ana, né? A gente fez a sociedade, a gente ficou por 3 anos juntas ali na RAI. E foi um tempo maravilhoso também que a gente teve ali juntas. E só que chegou um momento que eu falei, eu preciso ensinar o empreendedor a fazer isso, sabe? Só entregar arte, legenda, conteúdo não é suficiente. Ele precisa entender que ele precisa interagir. Senão, não rolar. Ele vai ter um resultado limitado. E aí eu comecei a ensinar. E aí eu me realizei total, né? Total, porque eu e a Ana, a gente já tinha cursos e a gente já estava vendo o quanto a gente se realizava dando cursos, né? O quanto era diferente isso, assim. E aí foi nessa época que eu te conheci, e tu já falava pra mim, mas eu gosto tanto de dar aula, eu falava, mas tu trabalha com rede social, né? E tu falava, mas é que eu amo dar aula. E aí eu já vi que o caminho ali já tava se abrindo, né, para novas possibilidades. Exatamente, eu gosto muito de ensinar e eu tenho bastante paciência, né? As pessoas falam, mas eu não sei mexer. Calma, vamos lá. Eu também não sabia. A gente aprende, a gente consegue aprender. E então eu consigo ter essa facilidade de ensinar, porque eu não me irrito, assim, né? Eu amo pessoas, né, Ju? Então, esse é um segredo também, né? Eu não sou aquela pessoa que eu fico me estressando, fico irritada. Não, eu gosto disso, né? Eu gosto de relacionamento. Então, para mim, é tranquilo. Nós que trabalhamos com relacionamentos, a gente aprende muito com as pessoas também, né? E não é só questão de demanda, a partir da demanda eu vou fazer um negócio, mas é a partir das experiências com essas pessoas, é diferente. Tu não consolida um negócio porque ele é funcional, porque ele vai te dar dinheiro. Eu acho que se a gente mudou esse pensamento, né? Muito agora, especialmente na pandemia, de fazer o que tu ama, de fazer o que funciona, mas que tu ama.
pode trabalhar de casa, viu como é possível trabalhar de casa, né? Como a gente pode fazer mais. Total, Ju. E Assim. isso que tu falou de fazer o que ama, tanto na jornada quanto no método Posiciona, eu falo muito sobre isso. Qual é a tua causa? Se tu não precisasse de dinheiro, o que que tu faria? O que que tu faria de graça? O que que tu faria? O que que tu acordaria e faria? Se dinheiro não fosse o problema, se tu tivesse lá vivendo já dos teus rendimentos e não tivesse esse problema, o que tu faria? E aí a gente acha a nossa essência, né? A nossa causa. E é isso, a minha causa é ajudar. As pessoas que entram no meu Instagram, que começam a conversar comigo, elas entendem que eu não vou dar uma informação só se elas tiverem comprado um curso meu. Não, eu tô ali para ajudar, eu tô para servir, na verdade. Ah, mas tu precisa de dinheiro? Sim, todo mundo precisa. Os cursos são né, esse retorno financeiro que eu tenho, as mentorias, as pessoas que me contratam mensal para ajudar a fazer as estratégias, é a minha forma de pagamento. Mas isso é consequência. Quando a gente foca só em vender, a gente afasta as pessoas. Porque ninguém quer. Todo mundo gosta de comprar, mas a gente não gosta que as pessoas vendam pra gente. Né? Então a gente tem que ter esse feeling também nas redes sociais e servir. Se cada um servir no seu dom, pensa como seria legal, né? Tem um tocante aí bem interessante que tu falou sobre refletir também essa parte do dom, né? A pessoa poder encontrar o seu dom, poder olhar para si e ver o que ela faria, né? Bem como tu disse, se não fosse remunerado, o que faria, né? Quantas turmas tu já formou até hoje, que tu chegou a me falar? Ou seja, quantas pessoas tu já ajudou mesmo que tenha recebido, né? Porque abriu muitas outras portas para essas pessoas. Né? Ju, Quantas turmas? a gente fechou agora 500 alunos, tá? Em um ano. Isso somando 80 pessoas do método Posiciona, que eu chamo de posicioners, quem faz o posiciona, né? Mais alunos do Repense Sua Marca, Repense Seu Negócio, que logo que a quarentena surgiu, eu mergulhei e fiz um curso em uma semana para ajudar os empreendedores. Então, nesse curso do Repense Sua Marca, é aquele curso que ensinava o empreendedor a fazer um link que ele não tinha, a pensar no seu posicionamento, a criar um Instagram do zero, a pensar essas coisas que ele não pensava antes, porque ele tinha no físico o seu cliente, ele não precisava desse online, né? E o Repense Sua Marca foi um curso que eu inventei assim uma semana para realmente ajudar as pessoas. Então, somando tudo. Bem nesse momento. Nesse momento, somando todos os cursos em um ano, a gente já chegou em 500 alunos. E eu estou muito feliz, né? Porque eu falo, não são 500 pessoas, são 500 famílias que dependiam do negócio, são 500 negócios que tinham funcionários. Então, várias histórias legais, assim, que, nossa, só de pensar, assim, eu fico muito feliz de ver que pessoas que daqui a pouco iam desistir do seu negócio, não iam mais para frente e através de um curso retomaram, sabe? Histórias fantásticas mesmo, assim, que um dia eu quero contar. Se eu conseguir contar todas essas histórias, sabe? Porque é muito lindo. Sem dúvida, tu vai conseguir contar. Se tu precisar escrever um livro, pode me chamar. Tamo junto. Daquelas que já vai trocando figurinha aqui, né? Não, mas o que eu ia te dizer? Entrou a Fê aqui, que trabalhou comigo também. Eu nunca vi como as Fernandas me rodeiam. Tá? Só para quebrar um pouco o gelo aqui. As Fernandas estão sempre atrás de mim. O que eu ia te falar sobre a pandemia? Gerou essa emergência que tu falaste, né? De criar esse curso para dar esse suporte para as pessoas também. E acredito que tu tenha recebido muitos relatos de desespero, né? Porque as portas fechadas e as pessoas tendo que, às vezes, sem nenhuma experiência, nem existe o negócio online, tendo que recomeçar totalmente. Ju, esse foi o maior desafio, tá? Porque, como eu falei, muitas lojas estavam na zona de conforto de receber sempre o seu cliente em portas abertas, fisicamente falando, né? Sim. Então, isso dava o motivo para não investir tanto no digital. Então, não tinha um site legal,
não tinha ainda um Instagram legal, postava de vez em quando, não tinha um relacionamento com seu cliente no WhatsApp. Muitos clientes não tinham contato dos clientes para oferecer um produto novo. Não tinha uma planilha, um sistema, porque eu falo, não precisa ser sistema, né? A gente pode ter uma planilha no Excel que a gente tem esses Mais contatos. organizado. Mas muitos empreendedores não tinham isso. Então, quando aconteceu a pandemia do nada e a pessoa foi obrigada a pensar nessas coisas, eu recebia mensagens assim: eu tô travada, o que vai ser da minha empresa? Eu não consigo. Fê, como se faz aquele link que tu falava do WhatsApp no Instagram? Fê, como é que eu faço? Sabe? As perguntas mais básicas vinham para mim. E sério, Ju, aquela semana do dia 18 de março, assim, até o dia 20, mais ou menos, 25, mais ou menos, aquelas perguntas ficaram na minha cabeça. E eu falei, eu não posso olhar para esse momento e não fazer nada, sabe? E aí foi ali que eu criei esse curso. Ele tem 11 módulos e ele tá gigante, assim. Ele dá exemplos até do mundo todo. O que foi feito, por exemplo, em restaurantes que eram muito chiques e que não conseguiam se adaptar para o delivery, nem tinham delivery. E aí, como é que foi tudo isso? Então, eu dou cases reais do mundo todo, que eu fui pesquisar e fui entender o que no mundo já estavam fazendo, quem já tinha passado pela crise, né? Então foi muito legal, assim, eu tive relatos de pessoas que fizeram esse curso e conseguiram, então, retomar o seu negócio na crise. Foi muito legal. Porque foi um pedido de socorro, praticamente, não ter uma expertise e do nada ter que se reinventar, né? Como tu falou. E assim, né, Ju, a gente sabe que a informação é uma bênção, mas também ela pode ser uma maldição, que eu falo, que é o excesso dela, né, Ju? Então, a gente olha assim, ai, mas é só ir no YouTube procurar. Aí tu procura no YouTube como fazer um link, tem 50 vídeos, como é que tu vai saber qual que é pro teu telefone, qual que é, né, como é que se faz? E aí aquele excesso gera uma ansiedade que tu fala assim, ai, nem quero saber, nem vou procurar mais, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Então, eu senti essa necessidade de agrupar as coisas, organizar e contribuir nesse sentido, né, para os empreendedores. E foi muito legal. É bem aí que eu queria chegar para te perguntar quais dicas que tu poderia dar, assim, compartilhar, vamos dizer, umas 3, 5 dicas que seriam essenciais para uma pessoa que tem um negócio ou que readequou o seu negócio e pode dar uma movimentada, organizada. Assim, Ju, a primeira coisa que eu falo é que a pessoa precisa ser presente, né? Então, não adianta a gente postar uma vez na vida, outra na morte, né? Que eu falo que é aquela pessoa que posta uma vez, uma semana ela tá super empolgada e ela posta, faz stories, tudo. Na outra semana ela não faz nada e desaparece. O algoritmo do Instagram, ele só mostra para 10% mais ou menos dos nossos seguidores. Então, às vezes a gente acha assim, ai, eu postei uma coisa, a Ju nem curtiu, ai, a Ju nem gosta de mim, a Ju nem viu o teu post, a Ju nem enxergou o que tu postou e tu tá falando mal da Ju, né? Então a gente tem que entender que o Instagram ele já não mostra naturalmente as coisas. Se a gente não for presente, não ter constância, o Instagram não mostra, né? Então a gente precisa entender que isso é algo que a gente deve fazer como rotina. Todos os dias a gente tem que estar ali. Eu brinco que a bolinha lá dos stories, ela nunca pode parar. Porque se ela parar, o Instagram vai parar de mostrar as coisas. Então a gente tem que estar sempre... Tá bombando ultimamente, né? Só ao vivo ali, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Esses dias o meu dava assim, ó. Por isso que assim, ó, venham pra cá, porque a gente tem que estar lá no top, né, Fê? É isso aí. Olha ali, ó. Tem uma pergunta. A gente tá recebendo umas perguntas. Quantas vezes é importante postar por semana? Olha só. Produtos, a gente já tem visto que postar de 3 a 5 vezes ao dia no feed funciona. O que eu vou falar para vocês? Quanto mais postar, melhor, tá? Então, produtos de 3 a 5 no feed e stories de 10 a 30 por dia. Serviços, uma vez por dia, no mínimo, no feed e de 10 a 30 stories por dia. Parece muito, né? A gente olha assim, nossa, mas como é que eu vou postar 3 ou 5 serviços, produtos por dia? Só que
A gente tem que entender isso, que não é todo post Ó, minha que cliente aparece. ali, ó, apavorada. É, Minha é cliente tá isso aí. apavorada ali, ó. É isso aí. Mas assim, vocês vão ver que postando mais, a gente tem mais interação, mais engajamento e mais resultado. As pessoas nos procuram mais. Porque, por exemplo, como eu falei, a Ju não viu meu post, mas daqui a pouco eu postei outro, aí alcançou na Ju, mas aquele específico que eu tinha feito antes, não. Então a gente precisa também ter mais quantidade. Mas, Ju, uma coisa que eu falo em relação a isso é assim, ó. Feito é melhor que perfeito, né? Então, eu não posso Uhum. postar 3. A Fê falou que tem que postar de 3 a 5 por dia. Eu não posso. Aí, sabe o que a pessoa faz? Não vou postar nada porque eu não consigo postar de 3 a 5. Aí é pior. Então, assim, ó, no mínimo faça um post por dia no feed e stories o que tu conseguir. A dica legal dos stories é fazer de 2 em 2 horas, não fazer tudo ao mesmo tempo. Porque cada vez que tu posta, ele volta lá para cima. Então, se tu quer ser mostrado para mais pessoas, volta mais para cima. E quanto a isso, as pessoas acham que aquelas bolinhas que estão lá em cima são as pessoas que mais postam. Não é. Na verdade, são as últimas pessoas que a gente mais se relacionou. Então, por exemplo, eu troquei inbox com a Ju essa semana. Tudo que a Ju postar nos stories vai aparecer para mim agora, nesses últimos dias. Porque o Instagram entende que eu tenho um relacionamento com a Ju. Então, se tu quer ter resultado, se tu quer vender para o teu cliente, faz esse relacionamento com ele antes. Que quando tu postar, ele vai aparecer para ele também. Porque é nas redes sociais Deu uma que é travadinha, né, engajamento, Ju? né? Que é relacionamento. Oi? Deu uma Pessoal, quem travadinha. quiser mandar perguntas, também tem ali uma interrogaçãozinha ali embaixo, no canto direito de vocês. Vocês podem colocar ali naquela interrogação para aparecer na tela para todo mundo, tá? Fê, o que eu ia te comentar sobre a autenticidade, sobre a pessoa entender o tipo que nós estávamos falando lá no início, sobre a linguagem e tudo mais. Para quem é novidade, tá? Vou começar agora nas redes sociais, tenho vergonha ou não tenho vergonha, mas quero começar aí a me expor. Como seria uma forma de não errar, de não espantar o público? Ela está sendo muito chata, ela não está sabendo falar, está sendo repetitivo, enfim. Para quem se expõe, eu quero falar, né? Sobre autenticidade na forma de se expor, no feed, etc. Nos stories, vídeos. O que tu me diz sobre isso? Eu acredito, Ju, que a gente tem que ser como nós somos fora da rede social. Quanto mais próximo disso, melhor. O que acontece é que muitas pessoas querem fazer um personagem nas redes sociais. Então, elas só aparecem se elas estão muito bem maquiadas, se elas estão num cenário bonito. É tudo forçado. Quando eu encontro essa pessoa na rua, eu não consigo nem conectar, porque é totalmente diferente, né? A minha ideia é sempre mostrar a minha essência, sempre mostrar quem eu sou, né? Óbvio que eu vou usar um filtro, que eu vou brincar, que eu não vou aparecer de qualquer jeito, né? Faz parte isso, né? Do Até cuidado porque com a faz imagem. parte colocar o filtro, né, Fê? É um dos recursos que se tem ali para movimentar, para gerar engajamento, né? Curiosidade. Tudo tem umas Exatamente, técnicazinhas. exatamente. Mas assim, o que não dá, Ju, é querer olhar, por exemplo, eu olho o teu Instagram e aí eu vejo o jeito que tu posta. E eu vejo o jeito que tu faz stories. Daí eu, Fernanda, vou querer fazer a mesma coisa que a Ju faz. Vou querer usar a mesma linguagem que a Ju fala. E aí, guria, nananã, uma coisa que eu não costumo falar, que a pessoa sabe que eu não falo daquele jeito, e eu tô forçando porque, com a Ju deu certo, a Ju tem vários seguidores, a Ju tá bombando, então eu vou falar que nem ela. Não, a gente tem que ser a gente, né? A pessoa precisa encontrar essa essência para que quando ela nos conheça também pessoalmente, ela saiba que é realmente aquela pessoa de verdade, né? Então, se tu for, vejo as grandes pessoas, marcas hoje que estão no Instagram, pessoas de mais de 1 milhão de seguidores, pessoas que realmente estão lá naquele topo já do Instagram, são pessoas que aparecem com toalha na cabeça depois do banho, são pessoas que conversam com a sua audiência como se estivesse mesmo na sala da sua casa. A pessoa, ela conversa de uma maneira
íntima, né? E acaba gerando essa conexão, essa identidade. É uma pessoa comum que tá aqui desse lado, não é um personagem, né? A gente entra em dois pontos aqui da nossa conversa que eu queria muito chegar, que são até polêmicos, a questão dos seguidores e de influenciadores, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né, Fê? Porque a gente pode postar, por exemplo, quem não tem um número muito expressivo de seguidores e está querendo alcançar aos poucos, ele vai filtrando o seu público, né? Mesmo entendendo quem seja o seu público, pela forma que está se expondo, que está sendo uma novidade. Algumas pessoas vão sair, outras vão chegar. Tá E assim bem. tu tem que entender, não dá para ter sentimento, muito sentimento, né, Fê? Não. Ficar se apegando. Não. Tem gente Né? que fica olhando assim, ai, hoje eu perdi 3 seguidores, hoje eu perdi. Gente, olha só, seguidores é métrica de vaidade. É uma métrica que só serve pra gente falar assim, ó, eu tenho tantos seguidores e tu tem tantos. Não serve pra nada. Ju, eu fiz esses dias, uma influenciadora me chamou e ela tinha 25 mil seguidores. E ela falou assim, ô Fê, dá uma olhadinha no meu Instagram, vê se tu consegue ver que eu faço parceria, que eu sou uma influenciadora. Aí eu olhei para ela e falei, bah, não dá para ver isso. Dá para ver que tu defende uma causa, mas não dá para ver que tu faz esse tipo de trabalho, que a gente pode te contratar, no caso, né? E aí tem um erro de posicionamento, tu precisa mostrar isso mais. Aí ela disse assim, pois é, mas o pessoal não tá, acho que não tá muito engajado nisso. Daí eu fui fazer um teste de engajamento no perfil dela, e o normal, assim, para que a gente tenha um engajamento bom, é de a partir de 1 a 3%. E o dela tava 0,75 de engajamento. Ela com 25 mil seguidores. Aí eu fui fazer o teste no meu só para ver assim. Eu falei, vamos fazer no meu, porque eu quero ver que o cálculo te mostrar a diferença. Eu fiz ali, o meu tava 4 ponto alguma coisa por cento. Então tava super bem engajado. E eu falei, olha só, compara agora o número de seguidores. Eu tenho 5.700 e pouco e tu tá com 25. Se uma marca fosse analisar os dois perfis, ela ficaria com o meu que tá mais engajado. Mostrei não para me aparecer, mostrei para realmente falar que realmente existe isso. Existe um perfil bem engajado e existe um perfil que ele não está vendendo nada, engajando com ninguém, não gera conversas, não gera relacionamento. Então, se uma marca for investir ali, não vai dar certo. E aí entra aquele caso daquela blogueira, né, que tinha mais de 1 milhão de seguidores e não vendeu 34 camisetas, porque o Instagram dela não era engajado, era só um público frio ali. Que a gente sabe que pode comprar, né, Ju? A gente sabe que o número de seguidores é tão falso que a gente não sabe, olhando o Instagram, se ele é realmente comprado ou se ele foi conquistado de verdade, né? Então, fica a dica aí, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Eu trabalho na Umpress muito com os influenciadores e a gente faz essa análise também de posicionamento e de credibilidade, porque não necessariamente um número representa engajamento para dar retorno para as empresas nas parcerias, etc. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão que nós falamos antes de ser um influenciador. Todos nós podemos ser influenciadores, né? Porque a gente tem essa dúvida em relação aos seguidores, que é uma polêmica, que todo mundo quer ter milhões de seguidores, e tem essas questões que tu falou, mas também tem a questão de influenciador. O influenciador não está relacionado apenas a um número, não, mas também a um posicionamento, né, Fê? Exatamente. Ju, e no início, quando a gente falava em influenciador, a gente entendia que era aquela pessoa que só recebia os recebidos, os presentes e mostrava, né, e se comunicava desse jeito. Hoje já existe um novo conceito, que é o conceito de profissional de influência. O profissional de influência é um profissional que pode ser de qualquer área, da sua área de atuação, mas que ele é influente naquele nicho. Então, por exemplo, não sei se tu conhece, mas a Carol Cantelli é um exemplo perfeito de profissional de influência. Ela é arquiteta, ela dá dicas de Instagram, mas do que ela vive? De projetos de arquitetura. Ela é uma arquiteta que, por ser influenciadora, por ser uma profissional de influência, quando as grandes feiras ocorrem, quando um lançamento na área da arquitetura de um piso, de um revestimento ocorre,
ela é chamada. Ela tá nas feiras, ela tá nos maiores eventos, nos congressos, ela tá sempre buscando as novidades. Então, ela passou muito além de ser só uma influencer que vai receber presentes e vai postar no Instagram dela. Ela vai ser uma profissional de influência que, quando eu tiver qualquer dúvida sobre arquitetura, eu vou buscar a opinião dela para saber se realmente vale a pena, porque ela já é referência, autoridade no nicho dela. E cada um de nós pode Isso ser. Sim, exatamente. Pode ser na vida real, né? Com parcerias com as marcas, vamos dizer, um influenciador, mostrando o seu dia a dia, que é o que mais vem e as pessoas têm como referência, né? Como tudo começou, vamos dizer assim. Então, eu também quero ser, mas a Fê deu um exemplo de nicho, que os profissionais de nicho, se bem trabalhados, podem crescer e se tornar referência. Muito. É assim que a gente muito. trabalha também na assessoria de imprensa, né? As fontes que são referência, os veículos de comunicação, a mídia entrevista quem é referência, quem é fonte de credibilidade, né? Então, é praticamente o que tu disseste no online. Ser influenciador de uma grande massa, online é uma coisa, né? Agora, no offline, aí nos jornais, nas revistas, enfim, os jornalistas chamam para entrevistar quem é referência, quem é Autoridade, credível, né? né? Autoridade. Ele não Quem vai é buscar autoridade. alguém que não construiu nada, né? Ô, Ju, tem uma pergunta ali bem legal da Ana, ó. Se vale a pena ser patrocinador de um sorteio de um influencer para buscar seguidores. O que eu penso sobre sorteios, tá? E aí vocês podem concordar ou não comigo. Mas o sorteio, ele até pode te trazer seguidores. Mas vocês podem observar que depois que passa o sorteio, muita gente deixa de seguir e também é um público que estava interessado no prêmio. Tu chamou ele porque tu quis dar alguma coisa para ele. Não necessariamente ele vai virar um fã da tua marca, né? Então, é algo de se pensar. Às vezes vale a pena fazer. Eu mesma fiz um agora dos meus cursos, tá ali no meu feed. Vou sortear agora sexta-feira. Mas o meu público, como eu falei, tá bem engajado. E eu fiz por um motivo de, vou sortear 3 cursos aqui esse mês. E engajar mais o público ali do meu próprio Instagram. Mas cuidem quando é aqueles de vários perfis para seguir várias lojas. As pessoas só seguem para cumprir as regras, depois que acaba o sorteio, ela some. Tem umas pessoas que acho que ficam só atrás de sorteio, né? Vai e vem, eu recebo marcação no meu nome de sorteio. Sim. É impressionante. Já tem profissionais. Que tu falou, Uhum. Daqui a pouco tem mesmo. Tem pessoas que vivem disso, querem achar furo nos sorteios e acham furos e incomodam. Então, vários empreendedores já tiveram experiências bem ruins mesmo com sorteio. Uma coisa, Fê, um ponto bem importante que a gente tem que ressaltar e que é um trabalho que eu desenvolvo na Ompresa e tu também certamente bate na tecla, é a geração de conteúdo de qualidade, que é o que gera autoridade de qualquer negócio, né? Mesmo que seja um produto, que nem a Fê deu ali o exemplo de, eu sorteio o meu curso. Mas ela vai sortear o curso porque ela trabalha com isso. Mas se tu trabalha com um produto, não necessariamente tu vai ter só essas pessoas que estão buscando sorteios. Tu pode gerar também conteúdo relacionado ao teu produto, né? Pode trazer uma autoridade, uma pessoa de nicho, fonte, para somar também a ser atrativo o teu perfil por conta disso. Então, existe a geração de conteúdo de qualidade da tua plataforma, seja ela qual for, até o TikTok, né? O YouTube, Instagram, Facebook, a pessoa tem que ter a preocupação em gerar um conteúdo de qualidade, seja qual for o negócio dela, né? Sim, e isso, Ju, para nós está muito claro, porque a gente vive a comunicação. Mas para o empreendedor, o primeiro questionamento dele é por que eu tenho que gerar conteúdo, sabe? Eu não quero, eu não tenho tempo, eu não consigo, ou eu não sei, ou eu não quero entregar minha receita de bolo, não quero entregar o meu ouro. E uma das teclas que eu bato é, se tu não entregar teu ouro, se tu não servir, a pessoa não vai se conectar contigo. Ajudar. Não, tu precisa ajudar de alguma maneira. Então, assim, dá dicas para a pessoa, ajuda a pessoa.
né, a abrir os olhos dela para aquele problema que tu resolve. Porque às vezes a gente está num período da jornada de compra que a gente não acha que aquilo é um problema. O teu cliente, Ju, ele ainda não percebeu que daqui a pouco a assessoria de imprensa pode abrir para ele um leque tão grande aparecendo na TV, fazendo entrevista no rádio, né? Ele não consegue enxergar a dimensão disso tudo porque ele não viu isso como um problema. Então, como é que a Ju pode mostrar isso através do conteúdo? Ela pode dar dicas, ela pode começar a mostrar cases, ela pode... Então, através desse conteúdo rico, a gente vai conseguir tirar um cliente do funil que ele não estava interessado para um cliente que agora cogita em contratar assessoria de imprensa. Por isso Sim. que a gente E existe a possibilidade. A gente tem a possibilidade de ampliar o olhar para qualquer negócio, como eu disse antes, não só se posicionando bem no digital, ou tendo uma assessoria de imprensa, ou contratando um influenciador digital. Existem vários pontos que tu tem que se debruçar para que o teu negócio cresça de uma forma inteligente. Não existe, como a gente disse assim, ó, uma fórmula que te entregue. Tu tem que primeiro estudar a tua essência, entender a tua linguagem, saber como se expor e a partir daí desenvolver estratégias em cima de uma geração de conteúdo de qualidade e potencializar isso em cima do que a gente tinha citado antes, né, Fê? Exatamente, Ju. E aí é possível ter tu falou a palavra-chave resultados. que é estratégia, né? As pessoas que postam por postar sem estratégia, e fica muito claro pra gente que trabalha com isso, quando a gente olha o Instagram, a gente consegue perceber isso. Eu chamo de postar e sair correndo, sabe? Sabe aquele post assim, ó, ai, não postei nada essa semana. Vou lá, daí procura qualquer imagem no Google, joga no Instagram e não coloca nenhuma legenda, nem dá muita satisfação. Posta e sai correndo. Eu olho aquele post e eu vejo, foi só para marcar presença, ele não foi um post pensado. Ele não tem uma chamada, ele não pede para o seguidor fazer nada, ele não tem ali o intuito de compra, ele não tem o intuito de ajudar, ele tá só postando, né? Daí essa mesma pessoa chega e fala, eu não tenho resultado, eu não vendo pelo Instagram. Não vai vender. Se continuar fazendo isso, e vender, gente, não é só vender produtos e serviços, é vender a tua imagem, a tua marca, vender tua ideia, porque às vezes não é né, um produto ou serviço, às vezes eu tô, sei lá, tô gerando inspiração, motivação para as pessoas. Daí, se eu fizer um post sem estratégia nenhuma, não vai colar, as coisas não vão conectar. Então a gente precisa. A gente sabe que é muito. Desculpa, não, Fê. vai lá, toca aí. Pode falar. Não, pode ir. A gente sabe que é muita informação para as pessoas que estão aqui, porque tá todo mundo com muita sede, assim, de querer mais e de conseguir mais ou conseguir sozinho, mas também tem que entender que tem profissionais capacitados para isso, né? Pessoas que vão ser o teu braço, que vão... tu vai passar a ideia, como a Fê falou lá no início, que é a intenção do curso dela, de te orientar, de tu saber posicionar as pessoas mesmo que estão trabalhando contigo. Eu quero chegar nesse objetivo, a estratégia está bem colocada dessa forma. Tu saber o que tu quer mesmo com a tua empresa. Né? E também assim, Ju, não cair em armadilhas comuns do mercado, né? Por exemplo, uma vez eu atendi um cliente que ela estava pagando R$600 num anúncio de Facebook por mês. E quando eu fui analisar o anúncio em si, ele não estava trazendo retorno. Ele estava só sendo cobrado, mas ele não estava mostrando, não vinha relatório, não vinha o resultado. Quando eu consigo aprender isso, mesmo que eu não vá praticar ali todo dia fazer anúncio, mas eu sei como funciona, eu sei que é um leilão, eu sei que se o Facebook não mostrar para o lead, ele não cobra. Então, se eu entender como funciona todo esse processo, eu vou saber cobrar um profissional que vai fazer o anúncio para mim. No mínimo, eu vou pedir para ele um relatório e vou falar quantos leads, quantas pessoas alcançou. Estava muito caro o custo do clique, estava entre R$1 e R$3, passou de R$3, eu vou ter essa noção. Mas, quando eu não tenho isso, eu posso até ser passado para trás, porque muitas pessoas não procuram saber, não sabem como agir no Google ou no Facebook, e os profissionais acabam cobrando muito além
e eles não sabem, né? Então, é muito importante que a gente saiba. A gente estava falando antes da pressão mesmo, de muitas coisas, a gente acaba se cobrando para estar no digital. Eu ia comentar antes contigo que é melhor, às vezes, o silêncio do que postar qualquer coisa mesmo que tu tinha falado, né? Porque tu vai lá e coloca qualquer coisa, tu não mantém o teu engajamento, né? Então, de repente, não se cobra tanto. Te preocupa em fazer algo bem legal. Às vezes uma ideia vem do nada, quando a gente menos espera, e aquela dali é a sacada que vai trazer o público que tu quer, né? Justo. A gente até tinha recebido uma pergunta aqui de ajuda para o público, depois se puder comentar. Qual pergunta, Ju? Não vi ali. Tá lá em cima. Queria saber definir o meu público-alvo. Acho que foi o Jeff, se eu não me engano. Agora tá lá em cima. Tá. Uma coisa bem interessante para definir o público é pegar um cliente ideal que tu tenha. Tá? Então, por exemplo... Aqui, ó, meninas, me ajudem como descobrir o público, quem é e tal. Afonso. Afonso? Tá. Afonso, o que tu pode fazer é escolher de 1 a 3 clientes ideais que tu tem. Então, aquele cliente que te recomenda, que ele não está preso no valor, mas ele valoriza o teu produto ou teu serviço e começa a entender características que esses clientes têm em comum. E traça um perfil dessa pessoa. Ele é empreendedor, ele é jovem, ele gosta de vender, ele é da área da saúde. Começa a colocar características e tu vai conseguir iniciar esse processo, porque é um processo, a gente tem que começar de alguma maneira. E eu sempre indico assim, aquele cliente do sonho, sabe? Aquele que tu gostaria de atender, pega ele e faz esse modelo. Fê, o que tu tá achando dessa plataforma do TikTok, que no fim, pelo menos para minha área, em relação aos influencers, que eu contato muito para as parcerias, enfim, tem influencers que estão crescendo ainda no Instagram, mas no TikTok já tipo, tem 1.000 e poucos seguidores no Instagram e 20 mil no TikTok. Como é que tu vê essa nova plataforma? Tá muito mais fácil crescer agora, né, Ju? Então, quem começar agora no TikTok ainda tem chance de bombar rapidamente. Vai ser muito mais rápido, porque ele é uma rede social que ela tá fazendo de tudo para vencer o Instagram, né? Então, a entrega do algoritmo lá é muito maior. Então, uma coisa que aqui a gente luta para entregar ali, para ter um alcance no Instagram, lá no TikTok eles liberam isso geral para gerar isso. Lá tá dando mais resultado e as pessoas postam mais lá. Então, com certeza é uma rede social para investir, não é coisa de adolescente. Para quem acha isso, que é só musiquinha e gestos com as mãos, tá muito enganado, não é. E é uma rede social que promete muito ainda. E o Reels do Instagram, tu acha que como é que tá, assim, em relação ao TikTok? Porque meio que o Reels, comparando. O Reels foi algo que o Instagram fez melhorando cenas, né? Que era a parte inicial que ele começou ali a ter essa funcionalidade parecida Sim. com o TikTok. Os adolescentes e quem tá mais lá no TikTok acha ridículo, tá? Acha ridículo o Reels. Diz, claro. Ver, o TikTok é muito melhor. E realmente, o TikTok tem mais funcionalidades, né? Eu acho. Eu acho também. Pois é. Hoje eu acho que a gente tem 1 minuto, né? Guria! Me distraí aqui. 1 minuto. Sim. Gente, vai acabar. Mas eu quero agradecer muito, muito, muito a Fê. E a gente poderia fazer uma segunda edição do nosso papo, porque realmente são muitos pontos para a gente conversar e a gente não dá conta. 28 segundos. A gente pode fazer vou deixar até no YouTube. A palavra. A gente pode fazer até Podemos sim. Daí não tem mais. Não tem vamos. Limite. Então vamos. Beijo, gente. Muito obrigada. Tá? Beijo. Amei. Muito obrigada. Até uma próxima. Até. Beijo. Beijo.